Então, com essas duas funções, nós conseguimos ou escolher as linhas que eu quero retornar da minha matriz, da minha base de dados, ou as colunas também que eu quero retornar para dentro da minha planilha. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje vamos aprender mais duas funções da última atualização das planilhas do Google, que é a função Choose Rows ou Choose Columns, onde eu posso escolher as linhas para retornar de uma matriz, de uma base de dados, ou também as colunas que eu quero retornar desta base de dados. Anteriormente, nós teríamos que fazer aqui, talvez através de uma matriz, de uma array, ou até mesmo com a função carry para puxar essa base de dados. Mas agora existem duas funções fáceis que nós conseguimos aplicar aqui, bem simples na sua sintaxe, mas que podem ser muito úteis no nosso dia a dia, que é a função Choose Rows e Choose Columns, onde nós vamos escolher as linhas para retornar de uma matriz, de uma base de dados, ou as colunas para retornar desta matriz também. A sua sintaxe é praticamente idênticas, mas uma vai trazer as linhas e outra vai trazer as colunas. Como nós vimos na aula anterior, onde nós tínhamos a toCol e toRows, transformando ali toda uma matriz de uma única linha em uma única coluna. Duas funções semelhantes, uma para linhas e outra para colunas. Eu tenho uma base de dados aqui com nome, valor e data e vamos utilizar esta função nesta base aqui para você entender mais sobre sua sintaxe. A primeira função que vamos aplicar aqui dentro da nossa planilha é a função Choose Rows. Então aqui embaixo, na minha planilha, vamos aplicar a função Choose Rows. Coloco aqui igual Choose Rows. Caso não apareça a sua sintaxe, você pode clicar aqui no ponto de interrogação que vai mostrar. Eu vou precisar da matriz e número das linhas que eu quero retornar. Abrindo aqui, expandindo mais a sua sintaxe, ele vai mostrar. Então, eu escolho a matriz e a linha que eu quero retornar. Ele cria uma nova matriz a partir das linhas selecionadas no intervalo. Tenho a matriz e o número da linha que eu quero retornar. Voltando aqui para aplicar ela, digamos que eu quero essa base de dados, apenas a primeira linha. Vou colocar aqui ponto e vírgula, e caso eu coloque o número 1, veja que ele vai trazer somente o cabeçalho aqui para mim. Aqui na sua sintaxe, caso eu não coloque nenhum valor, ele vai me dar um erro, porque ele vai precisar aqui do segundo valor. E se eu colocar ponto e vírgula e nenhum valor também, ele vai me retornar um erro. Então veja que eu não posso utilizar essa função apenas para trazer essa matriz. Eu tenho que realmente escolher as linhas que eu quero retornar. Mas aqui dentro, se eu colocar número 1, ele vai trazer somente o cabeçalho. E se eu colocar número 2, ele vai trazer a segunda linha, que seria a primeira da minha base de dados, excluindo o cabeçalho. Caso funcione aqui, para retornar somente a primeira linha aqui, que seria da minha base de dados, né? Excluindo o cabeçalho. Digamos que eu tenho aqui o cabeçalho, vou inserir uma linha acima e vou colar este valor. Se eu já tenho aqui o cabeçalho, eu já posso aplicar essa função trazendo a segunda linha daqui da minha base de dados. Mas se eu não tiver aqui o cabeçalho, eu vou excluir, vamos entrar dentro da função. Para eu trabalhar aqui dentro com mais de uma linha, alternando linhas ou trazendo as linhas que eu desejo aqui para dentro, ou também somente o cabeçalho, a primeira linha da minha base de dados, fazendo aqui uma matriz numa array com chaves. Então eu vou abrir e fechar chaves, posso colocar somente o número 1, que ele vai trazer a primeira linha. Mas caso eu queira mais linhas que retornem aqui, coloco uma barra invertida. Coloco o número 1 para trazer o cabeçalho, barra invertida e qual linha que eu quero trazer. Lembrando que a 1 é o cabeçalho, então caso eu queira, ali onde tem a linha do Maicon, eu vou colocar barra invertida no número 2. Colocando o número 2 aqui, ele vai trazer tanto o meu cabeçalho, como a segunda linha aqui da minha base. E caso eu queira alternar, voltar aqui e puxar também a linha 4, é só entrar dentro da função, coloco novamente aqui uma barra invertida, o número 4. Assim eu posso trazer linhas distintas que eu tenho dentro da minha base de dados. Puxando
aqui, com esta função ChoseRows, eu posso escolher as linhas que eu quero puxar lá de dentro de uma base que eu tenho. O mesmo funciona para ChoseCalls. Então, vamos aplicar aqui embaixo, igual ChoseCalls. Ela tem basicamente a mesma sintaxe, onde eu tenho a matriz e as colunas que eu quero retornar desta matriz, desta base. Toda essa matriz vai ser todos esses valores que eu tenho aqui em cima. Caso eu não coloque nada, também vai dar erro. O mesmo modo que é a função ChoseRows. Temos que colocar obrigatoriamente o número da coluna que eu quero trazer. Se eu quero apenas a primeira coluna, onde eu tenho um nome, eu coloco o número 1, ele já vai trazer aqui para mim. O mesmo se eu quiser somente o valor ou somente a data. Eu venho aqui, coloco o número 2 para trazer o valor, ou coloco o número 3 para trazer somente a data. E caso eu queira alternar dentro desta base de dados, para trazer somente a primeira coluna e a terceira coluna, a última coluna dessa base, onde eu tenho a data, eu vou fazer o mesmo que eu fiz para ChoseRows. Então, vou entrar aqui dentro, vou abrir aqui uma matriz, uma array, e vou colocar a primeira coluna, barra invertida, e a terceira coluna, que eu quero o nome e também quero a data. Vou dar um Enter e veja que ele já vai trazer aqui para mim. Então, trouxe o nome da minha base de dados e trouxe a data, a primeira e a última coluna dessa base. Conseguimos trabalhar aqui com uma base extensa, trazendo esses valores. Também poderíamos trabalhar em conjunto, alinhando essas duas funções, para trazer somente algumas colunas que eu quero desta base e somente algumas linhas também que eu quero, e tornar mais dinâmico esse resultado destas funções. Duas funções bem interessantes para dentro das planilhas do Google, que saiu na última atualização, e eu trouxe já algumas videoaulas sobre estas funções. Lembrando, se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google para você dominar essa ferramenta aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas!